Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal Descomplicando a Bíblia. É com grande alegria que recebo você aqui para darmos continuidade à jornada da explanação da Palavra de Deus. Hoje vamos estar dando a explanação do capítulo 12 de Gênesis 12. Se você ainda não ouviu a leitura da palavra de Gênesis 12, não perca mais tempo, corre lá, ouça a palavra e volte aqui para dar continuidade à explanação desse capítulo. Gênesis 12 começa com uma nova história da Bíblia, aonde Deus chama Abrão. E antes de pensarmos na promessa, precisamos entender o tamanho daquilo que Deus estava pedindo a Abraão. Porque Abraão não estava simplesmente mudando de endereço. Ele estava deixando uma vida que já havia construído. Ele tinha família, Abraão tinha bens, servos, ele tinha terra, ele tinha referências e uma história. E Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa de teu pai. Abraão teria que deixar o conhecido para caminhar uma direção ao desconhecido. Sem endereço certo, ele nem sabia exatamente para onde estava indo. E nem sabia o que iria encontrar pela frente. E isso é muito desafiador. Olha só a coragem e a fé de Abraão. Você já se colocou no lugar de Abraão? E existe um detalhe que parece que precisamos observar. Abraão saiu e levou Ló consigo. O texto não registra que Deus tenha dado essa orientação. E isso nos leva a uma reflexão profunda sobre obediência, apego, família. E aquilo que carregamos quando Deus nos chama para uma nova fase. E vamos entender isso juntos. Abraão já tinha uma vida estabelecida. Abraão saiu da sua terra. Podemos imaginar alguém que não tinha nada a perder, mas não era assim. Abraão possuía bens e uma estrutura familiar. Ele não estava abandonado à miséria para procurar uma vida melhor. Ele estava deixando uma vida que já existia, porque Deus estava chamando ele para algo que ele ainda não conseguia enxergar. E isso torna a decisão difícil e significativa. É muito fácil sair de algo que não queremos mais. O difícil é deixar algo que conhecemos, que nos dá segurança, que já faz parte da nossa história. E detalhe, Deus não mostrou todo o caminho. Ele simplesmente disse: vai para a terra que eu te mostrarei. Observe, eu te mostrarei. Deus não tinha ainda mostrado para ele tudo. Deus só tinha dado uma direção para Abraão. Abraão teria que começar a caminhar antes de conhecer os detalhes. E isso é ter fé. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja pedindo para algumas pessoas hoje.
Mas nós sempre queremos saber com antecedência para onde ir, como vai ser, como vai acontecer, quem vai comigo, como vou prosseguir. Mas Deus pode estar simplesmente dizendo: confia em mim e dê o primeiro passo. Deixar a parentela não era uma coisa simples. Precisamos entender que naquela época a família tinha um peso enorme. A segurança, a identidade, a proteção, tudo estava ligado à família. A vida era construída dentro daquela estrutura. Portanto, quando Deus diz a Abraão para sair da sua casa, parentela, isso tinha um peso muito maior do que simplesmente mudar de cidade. Ele estava deixando para trás referências, vínculos, segurança e aquilo que conhecia desde a infância. Com certeza não foi uma decisão fácil, mas fé envolve renúncia. E Abraão levou Ló. Aqui precisamos prestar atenção. Partiu Abraão, partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. A Bíblia não afirma que Deus mandou Abraão levar Ló. Podemos perceber que Ló faz parte da caminhada de Abraão, sem que essa orientação específica esteja registrada. Precisamos ter equilíbrio para entender. Abraão desobedeceu, mas ele obedeceu. Ele saiu, ele caminhou, ele deixou a sua terra. Então, não podemos simplesmente dizer que ele foi desobediente, mas também não podemos ignorar detalhes. Abraão respondeu ao chamado de Deus, mas ainda estava aprendendo a obedecer e a confiar plenamente na direção do Senhor. E isso torna a história ainda mais humana, porque nós também somos assim. Às vezes obedecemos, mas queremos escolher os detalhes. Deus diz: vá. E nós perguntamos, ou será que nós perguntamos? Posso levar isso? Posso levar aquela pessoa? Posso fazer do meu jeito? Posso ir por aqui? Precisamos aprender a diferença entre obedecer a Deus e adaptar a vontade de Deus à nossa vontade. E isso é interessante. No começo, levar Ló não parece representar um problema, mas no capítulo 13, nós veremos os conflitos entre Abraão e Ló. E isso nos ensina algo importante. Algumas decisões parecem não ter consequências, mas só mais tarde é que percebemos o que isso vai fazer diferença. Por isso precisamos buscar a direção de Deus antes de tomar decisões importantes. E Abraão finalmente chega à terra de Canaã. E Deus confirma: a tua descendência darei essa terra. Então Abraão constrói um altar. E isso é muito lindo. Ele chega a um lugar novo, estabelece um lugar de adoração. Ele está dizendo: eu ainda não possuo tudo aquilo que Deus me prometeu, mas já sei.
quem fez a promessa. E isso é fé. A promessa não era apenas para Abraão. Deus diz: "E tu serás uma bênção". E isso é fundamental. Deus não estava chamando Abraão apenas para receber, ele estava chamando para ser instrumento de bênção. Essa também deve ser a nossa compreensão. Deus nos dá oportunidades, recursos, conhecimento, experiências, não apenas para nós mesmos. Então eu pergunto: como aquilo que Deus colocou nas minhas mãos pode abençoar outras pessoas? E o que Deus está pedindo para que eu deixe para trás? Existe algo que estou carregando comigo que eu deveria ter ficado para trás? Será que estou realmente confiando na direção de Deus ou será que estou tentando controlar todos os detalhes? E ainda tem mais. Se Deus me mostrasse apenas o próximo passo, será que eu teria coragem de obedecer? Isso nos mostra e nos traz a uma reflexão importante sobre obedecer, não apenas parcialmente, mas aprender a confiar na direção de Deus em cada detalhe da nossa caminhada. E agora Abraão já está em Canaã. Ele chega ao lugar indicado por Deus. Construiu um altar, recebeu a promessa, mas então aconteceu algo que muitas vezes também acontece conosco. Surge uma dificuldade. A dificuldade revela que existe dentro do nosso coração. E a fome chega à terra. Gênesis 12:10 diz que houve fome naquela terra. Pense nisso. Abraão tinha acabado de obedecer a Deus, tinha deixado a sua terra, caminhado pela fé, tinha chegado a Canaã e agora aparece uma grande dificuldade. Isso nos mostra que estar no caminho de Deus não significa estarmos livres de problemas. Às vezes imaginamos que depois de obedecer tudo ficará fácil, mas não foi assim com Abraão. Ele recebeu a promessa e logo depois enfrentou uma crise. E isso também pode acontecer conosco. Você pode estar buscando a Deus, fazendo aquilo que acredita ser correto e mesmo assim enfrentar dificuldades. E por causa da fome, Abraão desce ao Egito. O texto não registra Deus dizendo a Abraão: vá para o Egito. Não podemos confirmar que essa decisão foi necessariamente um erro ou um pecado. A Bíblia simplesmente registra o que aconteceu. Abraão tomou uma decisão diante de uma situação difícil. E nós precisamos refletir. Quando nós entramos numa crise, buscamos primeiro a direção de Deus ou imediatamente tentamos resolver com a nossa própria estratégia os nossos problemas? Nem toda decisão tomada em uma crise é necessariamente errada, mas uma crise pode revelar o quanto estamos confiando em Deus. Quando Abraão se aproxima do Egito, ele percebe que Sarai era muito bonita.
e começa a pensar que os egípcios poderiam matá-lo por causa da sua esposa. E o medo tomou conta dele. Então ele pede a Sarai que diga que é sua irmã. Aqui encontramos uma diferença muito grande entre Abrão no começo do capítulo e Abrão diante do perigo. No começo, Deus fala: Abrão, vai, agora. Abraão sente medo e começa a criar uma estratégia para se proteger. Isso nos mostra como as circunstâncias podem mexer com a nossa fé. O medo muda a nossa visão. Abraão tinha acabado de receber uma promessa. Deus havia dito que faria dele uma grande nação, mas agora ele está pensando que vai morrer. Perceba que o medo pode fazer isso conosco. O medo faz o problema parecer maior do que a promessa. Faz parecer o futuro improvável ou impossível. Faz parecer aquilo que Deus falou bem distante. Quando damos espaço para o medo, começamos a tomar decisões baseadas naquilo que estamos sentindo naquele momento. E por isso eu peço para você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho confiar em Deus mesmo quando sinto medo. E se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E nós não somos diferentes. Isso também acontece conosco. Quantas vezes fazemos isso? Deus nos sustenta durante anos, mas surge uma dificuldade financeira e pensamos, agora tudo vai dar errado. Passamos por decepções e pensamos, nunca mais vou conseguir confiar em ninguém. Enfrentamos uma situação e mudamos de pensamento. Pensamos, eu não vou conseguir. O medo começa a falar mais alto do que tudo aquilo que já vivemos com Deus. Por isso precisamos aprender a fazer uma coisa: lembrar do que Deus já fez. Lembrar das vezes que Ele nos sustentou. Lembrar das portas que Ele nos abriu. Lembrar das orações que Ele nos respondeu. Porque a memória da fidelidade de Deus fortalece a nossa fé. Abraão não era um homem perfeito. Isso é algo que torna a Bíblia verdadeira. Ela não apresenta Abraão como um super-herói espiritual. Ele teve fé, mas também teve medo. Ele obedeceu, mas também tomou decisões questionáveis. Ele construiu altares, mas também tentou proteger a própria vida com uma estratégia humana. A Bíblia mostra tudo isso porque o objetivo não é exaltar Abraão, é mostrar a fidelidade de Deus. E Sarai é levada para a casa de Faraó. E a situação se complica. Mas Deus intervém. O Senhor fere a Faraó e a sua casa com pragas por causa de Sarai. Então, Faraó chama Abraão e o confronta e devolve Sarai. Abraão recebe permissão para partir. E aqui vemos algo importante: Deus protege a promessa, mesmo quando o homem falha.
A promessa não estava sustentada pela perfeição de Abraão. Ela estava sustentada pela fidelidade de Deus. Isso não significa que o erro não importa. Precisamos ter equilíbrio. Não podemos usar a graça de Deus como desculpa para errar. Deus protege Abraão. Não significa que a atitude dele foi correta. A graça de Deus não nos dá licença para vivermos de qualquer maneira. A graça nos chama ao arrependimento. Quando percebemos que agimos pelo medo, precisamos reconhecer. Quando percebemos que tentamos controlar tudo, precisamos entregar a Deus. Quando percebemos que nos afastamos da direção, devemos voltar e buscar a Deus. Abraão estava aprendendo, e talvez seja um dos pontos mais importantes do capítulo. Abraão estava no início de uma longa caminhada com Deus. Ele ainda estava aprendendo muito. Ele ainda enfrentaria muitas provas. Ainda cometeria outros erros. Mas Deus estava formando aquele homem durante o caminho. Não é diferente conosco. Não precisamos ser perfeitos para começar a caminhar com Deus, mas precisamos estar dispostos a aprender, amadurecer e corrigir a nossa direção. E o que aconteceu com Ló? No capítulo 13 de Gênesis, nós veremos as consequências dessa atitude. Gênesis 12 nos ensina que obedecer a Deus pode exigir renúncia. Abraão precisou deixar uma vida que já conhecia. Aprendemos que a fé não significa ausência de medo. Também aprendemos que o medo não pode governar as nossas decisões. Quando o medo domina, a nossa visão fica limitada. Deus continua fiel, mesmo quando somos frágeis. Abraão falhou, mas Deus continuou conduzindo a sua história. Precisamos aprender a obedecer em cada etapa. Não basta começarmos bem. Precisamos continuar buscando a direção de Deus a cada dia. Talvez você esteja exatamente entre dois momentos. Você saiu de onde estava, mas ainda não chegou aonde Deus quer levá-lo. Esse lugar pode ser desconfortável. Talvez você precise deixar coisas para trás ou ainda não está vendo o resultado. E é justamente nesse momento que precisamos lembrar: a dificuldade não cancela a promessa. O medo não muda quem Deus é. Uma fase final não significa necessariamente que uma fase difícil, não significa necessariamente que você tomou o caminho errado. Então, continue buscando a direção certa. Continue orando e continue obedecendo. Agora pense comigo. Quando as circunstâncias ficam difíceis na minha vida, será que eu continuo firme e com fé? Ou começo a agir somente pelo que estou sentindo? Estou confiando em Deus
Ou estou tentando proteger sozinha aquilo que tenho medo de perder? Se você concorda com o que estou lendo aqui, com o que estou passando e refletindo contigo, escreva aqui nos comentários. Eu confio em um Deus, entrego todos os meus medos ao Senhor. E uma frase aqui para guardarmos juntos. O medo pode mostrar o tamanho do problema, mas a fé nos lembra o tamanho de Deus e em quem podemos confiar. E agora estarei orando pela minha vida e pela sua. Soberano Deus e Pai, nosso Senhor amado, queremos te agradecer por tão grande demonstração de amor e de carinho que tens por nossas vidas, Senhor. Porque mesmo nós errando, nós sendo falhos, muitas vezes, Senhor, desobedientes a, diante de Ti, da Tua palavra e das Tuas promessas, Senhor. Falta-nos muitas vezes a fé, a coragem, mas muitas vezes o do medo nos domina. Mas sabemos, Senhor, que Tu estás conosco, Senhor, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de problemas, que a Tua promessa na nossa vida não muda, que o Senhor continua nos conduzindo ao propósito que tens conosco. Queremos te agradecer, Senhor, por não desistir de nós, por nós conduzirmos sempre, por andar conosco, mesmo quando não vemos ou percebemos. Senhor, pedimos perdão pela nossa fraqueza, pelos nossos medos, pela nossa falta de fé, mas que o Senhor possa estar nos conduzindo a cada dia sempre e nos mostrando o teu agir, o teu Santo Espírito na nossa vida, o teu conduzir a cada passo que damos, Senhor. E entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, as nossas decisões. Que o Senhor possa estar nos direcionando a cada dia. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada. Amém. Que Deus seja louvado na sua casa, na sua família, na sua vida e em tudo que você for fazer. Confie no Senhor. Entregue os seus caminhos a Ele. Busque a direção de Deus. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Espírito Santo te conduzirá. E que o Espírito possa trabalhar e falar melhor contigo a cada dia. E com cada palavra lida e explanada aqui. Que o Senhor possa estar trabalhando no seu coração. E a palavra de Deus não foi escrita apenas para ser lida, ela foi escrita para ser compreendida, vivida e compartilhada, e acima de tudo para transformar vidas. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, faça parte dessa jornada de busca de entendimento e discernimento de Gênesis ao Apocalipse. Compartilhe também com outras pessoas para que possam estar buscando e aprendendo mais da parte de Deus, para conduzir melhor, com mais fé, amor e segurança, a vida de cada um. Que Deus abençoe você, sua família, que o Senhor fortaleça a sua fé. E aguardo você aqui para darmos continuidade e lermos o capítulo 13 de Gênesis. Que Deus te abençoe.